Boa tarde, pessoal. A gente então gravar aqui a nossa aula 5, né? Relativa à classificação das doenças de plantas, né? Então, como sempre, nesse primeiro slide, a gente tem alguns referenciais em termos de conteúdo da ementa básica, né? Conteúdo, classificação das doenças. O tópico é o que a gente chama aqui de T5. A gente tem um texto base aqui que está na forma disponibilizado na forma do arquivo digital, com esse nome aí que está no slide, né? Fitopath 2001, etc. Que corresponde a um livro, né? Com vários capítulos. Dentro desse capítulo vai ter aí a unidade 3, né? Então, aquele conteúdo relativo a esse livro, que está na forma de PDF, né? É a unidade 3, classificação de doenças. Então, é aonde você vai ter esse conteúdo completo aí dentro desse arquivo e dentro dessa unidade 3 aí, classificação de doenças. Tá? Então, bom, por que que a gente classifica a doença, né? Porque é importante, né? Quando a gente classifica, a gente meio que separa, né? Determinadas coisas ou fenômenos de acordo com uma ou várias características em comum, né? Então, isso serve, né? Para você, essas características em comum. Por exemplo, se eu sei que uma planta, dá um exemplo aqui prático, se uma determinada espécie botânica tem resistência a uma doença, né? Essa resistência vai, vamos dizer assim, ser relativa àquela espécie do fungo e provavelmente a espécies mais próximas. Então, você meio que facilita, né? Às vezes, essa informação. Então, a gente facilita assim, para você tomada de decisão, você hipótese de trabalho, né? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui prático, né? Se você tem fungicidas que controlam determinada fungo na hospedeira café, né? Fungicida sistêmico, né? Controla determinada espécie de ferrugem, né? Facopsora, desculpa, do café Emileia bastatric. Provavelmente esse fungicida vai pegar essa espécie aí dentro aqui da ferrugem do café, mas pode pegar outras ferrugens de outros gêneros diferentes até, ou de outras espécies dentro aí de Emileia ou dentro de outra espécie qualquer. Porque você está trabalhando com fungos que são classificados, né, por exemplo, no caso aqui dos fungos da ferrugem, dentro de Uredinalis. Então, dentro dessas espécies, certamente, ou dentro dessa ordem, melhor, há processos comuns, processos fisiológicos ou estruturas semelhantes. Então, se o fungicida serve para um desses membros, uma espécie, é provável, né? Estou falando de estatística, não quer dizer que sempre ocorra, né? É provável que vai funcionar para outras ferrugens, porque são fungos, principalmente se for um fungo mais próximo. Se eu já tenho uma experiência, se for testei fungicidas para ferrugem do café, então quanto mais próximo outra ferrugem, por exemplo, sem ser do gênero Emileia, mas outro gênero, ou no caso aqui do café Emileia vastatrix, se for do mesmo gênero de outra espécie, é muito provável que os fungicidas no café para a Mileia vastatrix vá funcionar para outra hospedeira, para outra espécie. Mas dentro, assim, do mesmo caso, proximamente, do mesmo grupo aí de fungos ou próximo, né? Do mesmo nível taxonômico.
Então, e é assim que realmente acontece na prática, né? Normalmente você, quando aparece uma doença nova, né? Uma determinada hospedeira, mas essa doença já tem produtos testados em outras hospedeiras, evidentemente já cria precedente que o pessoal usa, né? Baseado, então, nas classificações da hospedeira, classificação do patógeno. No caso aqui de doenças, na prática, o pessoal que trabalha aí com identificação, ele utiliza muitos manuais em que, por exemplo, você tem as hospedeiras da soja. Você vai trabalhar com a cultura da soja, com algodão. Então, você vai fazer um treinamento na literatura, buscar as principais doenças, ou literatura, relativo à doença do algodão. Então, a gente está separando aí as doenças por hospedeiro atacado, que é muito comum a gente ver na literatura, né? Então, também você pode ter aí, separar doenças, né, quanto à natureza do patógeno. E aí, por exemplo, você pode ter aí publicações, ou você faz a pesquisa sobre doenças virais, né? Doenças fúngicas, que são espécies, ou não são grupos, melhor dizendo, de patógenos, né? Doenças causadas por bactéria. É claro que dentro desse grupo você vai ter diferenças muito grandes, né? Quando você classifica, você tem grupos muito grandes, já fica difícil, mais difícil você ter vamos dizer assim, é, é mais difícil de você conseguir extrapolar os dados, vamos dizer assim. E também você tem a classificação contra alteração na fisiologia do hospedeira, né? Essa terceiro critério aí é o que a gente vai ver aqui nesses slides, tá? Que tem características interessantes que a gente vai comentar. Permite, inferências, né? Quanto a determinado tipo de patógeno, né? Quanto a determinada fase de ataque, né? Se é na fase inicial ou na fase final, tá? E isso traz também, como eu sempre falo, né? Traz perspectiva de você, de controle, né? Você já sabe, baseado quando você classificou como aquele grupo um 2 ou 3 baseado no processo fisiológico atingido, você já tem um banco, vamos dizer assim, de medidas de controle apropriado aí para nesse caso, desse processo afetado. Então, a gente tem aí, então, esse terceiro critério, né? Processo fisiológico vital interferido, né? Que remete ao próprio conceito, né, de doença, né? Que a gente viu antes, se refere a uma alteração na fisiologia normal, daquela planta. Então, o que você tem que fazer, né, e o que foi feito, né, por McNeil já em 1960, é levantar todas as doenças, né, e fazer essa aferição, qual o processo fisiológico afetado, né, e depois você organiza essa informação em categorias, né. Então, dentro dessas categorias, de acordo com o processo afetado, evidentemente, você vai ter extrapolações ou inferências importantes aí. Então, quais são esses processos fisiológicos interferidos? Então, segundo McNeil, ele listou esses seis que nós vamos ver em seguida, né? Acúmulo de nutrientes em órgãos de armazenamento. Então, esse é um processo fisiológico. Portanto, todas as doenças dentro desse grupo, né? Evidentemente, afetariam, tem uma característica em comum, né? Seja de vírus, de doenças virais, doenças fúngicas ou doenças por nematóides, eles vão afetar esse processo fisiológico, tá? Segundo, né, desenvolvimento de tecidos jovens, que é a fase que corresponde basicamente àquela fase ali de germinação da semente, né? Então, novamente, você tem aí, você pode separar, né, as doenças, de acordo com essa época aí de ataque, né? A absorção de água
e elementos minerais, né? A planta faz isso pela raiz. Então, esse é um processo fisiológico importante da planta e, novamente, dentre todas as doenças, algumas especificamente afetam essa característica, esse processo fisiológico. Quarto processo fisiológico é o transporte de água e elementos minerais, né? Então, através do sistema vascular. Então, ou seja, qualquer é, dificuldade ali para passar a água através do caule, né, indo até a raiz, né, a, a parte da raiz é a parte de absorção, né? Mas logo após as raízes, essa água tem que ser translocada até a folha, né? E depois sair, né? Para que a água, vamos dizer assim, complete a sua função. Então, no processo anterior, ali, a alteração era no início, então, no processo de absorção, mas também a gente tem as doenças, basicamente aquelas que colonizam o sistema vascular, que vão alterar, né, esse transporte, né, através aí por dentro, então, da planta, né? O quinto item é fotossíntese. Então, o que que altera a fotossíntese? Altera a fotossíntese, em termos de doença, são aquelas doenças que causam lesão que mata o tecido, ali uma parte do tecido, ou a área, né, da lesão, tá? Então, quanto é interessante esse processo, porque ele tem uma dependência aí, não, termo de dependência no sentido de a severidade é maior ou menor, de acordo com, vamos dizer assim, a quantidade de área interferida. Você pode ter doença que você tem, apesar de, vamos dizer, assim, biologicamente é uma doença, mas só se limita ali a uma pequena lesão, né, dentro de todo, vamos dizer assim, a copa da planta ou o dossel da planta. Então, tecnicamente é uma interferência, mas se a gente pensar no conceito mais econômico, né, ela é uma doença irrelevante, né? Então, a alteração na fotossíntese, basicamente, o dano provocado é dependente do quantitativo aí de área, vamos dizer assim, afetada. E o último processo é lá na frente, vamos dizer assim, né? É a última lá na frente do ponto de vista da cronologia, do desenvolvimento da planta, né? Então, ou seja, a planta na fase vegetativa, ela sintetiza, né, alimentos ou nutrientes, ou fotossintetados, melhor dizendo, a partir da fase de reprodutiva, ela desloca, né, esses fotossintetados para os órgãos de armazenamento. Se for um tubérculo, é para o tubérculo, né? Se for uma fruta, é lá para a fruta. Se for grãos, é lá para o grão, tá? Então, as doenças afetam aí nesse momento, tá? Então, ou seja, na fase aí já bem adiantada. E aí a gente tem alguns, né? Algumas situações. Então, quer dizer, necessariamente ele não afeta o deslocamento, ou, vamos dizer assim, do fotossintetados até o grão, mas o fotossintetado chega até o grão, mas quando chega no grão, o patógeno utiliza exatamente essas matérias orgânicas para, vamos dizer assim, fazer suas estruturas reprodutivas, para produzir suas estruturas reprodutivas. São típicas dos carvões, né, em que se dá uma característica típica das que a gente chama de carvões, tá? Aí você tem o carvão do milho, carvão do trigo, né? E a gente vai, então, ver cada um desses processos. Bom, estabelecido o processo, né? Qual o nome que se dá a esse grupo, né? Só, na verdade, basta dar o número, né? O processo um se chamar, melhor dizendo, as doenças que afetam o processo um listado ali antes, são as doenças do grupo um, né? São aquelas que destroem os órgãos de armazenamento, tá? O dano provocado é destruir os órgãos de armazenamento, né? A alteração fisiológica é armazenamento
o armazenamento de nutrientes. O grupo 2, né, interfere no processo 2, como a gente viu lá, 2 em algarismo romano, né? Eles causam danos em plantas. Então, aqui é o prejuízo, né? Então, só para a gente voltar lá, e quando a gente fala a alteração produzida, é a alteração aí, esse processo 2, desenvolvimento de tecidos jovens. O grupo 3, né, danificam as raízes. Mas qual a alteração fisiológica produzida, né? Ela vai afetar a parte de absorção de água das plantas. G4, né? Falei que eles alteram o transporte, né? Você tem a fase ali de absorção e essa água você tem que se deslocar através do caule e passa a chegar à raiz e depois evaporar. Então, é, que dano, né? Vamos dizer assim, ele provoca na planta, ele ataca, tem que ser alguma coisa que afete ali, tem que ser alguma alteração, né? Que afeta o sistema vascular, tá? Tá certo. O grupo 5, né? Alterou ali a fotossíntese, tá? O grupo 6 altera o aproveitamento. Eu tinha mencionado que tem a fase vegetativa com nutrientes. Esses nutrientes são translocados para o órgão de armazenamento, que pode ser um tubérculo, pode ser uma fruta. Eu falei também que a doença não afeta esse transporte até esse órgão, mas altera, ele afeta o aproveitamento, né? Em vez de aquilo formar, vamos dizer assim, parte, né, compor a reserva daquele fruto, no caso aqui de frutas, né? É, o patógeno vai utilizar para produzir suas estruturas reprodutivas, tá? Portanto, ele não altera o deslocamento, né, até esse local de armazenamento, mas ele até depois que chega lá, né? Ele o patógeno as utiliza, né, como matéria orgânico para produzir suas estruturas reprodutivas. Então, colocando já da forma como eu já tinha falado ali, né, só repetindo, o grupo um, o processo, o armazenamento de nutrientes, são doenças que causam danos ali a esse local, né, nesse local de armazenamento. Então, são as doenças de pós-colheita, né, que a gente chama doença de pós-colheita, vai afetar o fruto, né? Então, é o local aonde aquela planta está armazenando nutrientes. Podridões moles ou secas em sementes e frutos. Esses são os tipos aqui de sintomas, né? Associado aí a esse, dentro aí característico desse grupo um, né? Então, a gente tem uma classificação de doenças de pós-colheita e em termos de sintoma, a gente chama de podridões moles ou secas. E quais são os patógenos, né? Que também é interessante, porque já a gente é uma espécie de filtro, né? Nem todo fungo, quer dizer, patógeno biotrófico, né? Não se enquadra. Então, quais são, né? São parasitas facultativos ou acidentais, tá? Vocês podem dar uma volta lá nesses conceitos aí de, né, parasitas facultativos ou acidentais, né? Então, aqui a gente já, no momento em que a gente carimba, né, ou classifica, né, esse grupo um dá uma podridão mole, né, que é um sintoma característico daquele órgão de reserva da planta. Então, opa, é um parasita facultativo acidental, tá? E quais são os parasitas acidentais, facultativos ou acidentais? Os risópodos penicílio, né, são parasitas acidentais, tá? Eles não invadem a raiz ou caule ou parte da planta se não houver um ferimento, né, que seja microferimento. E a Ervinha spp, né, que é uma bactéria. Então, esses três aí são exemplos aí. Os dois primeiros, né, são parasitas acidentais e Ervinha spp
são parasitas facultativos. O controle, eu tinha falado aqui que são patógenos que eles precisam de ferimentos, eles não conseguem de maneira ativa, como você tem para fungo, né? A penetração via enzima, degradação da cutícula e da parede, e invasão, tá? Então, eles precisam de ferimentos. Então, o controle, né? Já remete ao controle, né? Essa característica aí dos parasitas facultativos e acidentais já remete a grupos de medidas de controle, né? Que tem uma boa capacidade. Claro que sempre reforçando, né? Quando a gente cita medidas de controle, não quer dizer que basta essas medidas, eles têm algum impacto, né? E o impacto, evidentemente, não impede que seja integrado com outras medidas, mas especificamente aqui, para essa situação, né? A estratégia, na verdade, não é nem medida, é estratégia, né? É evitar ferimentos, armazenamento adequado, visando principalmente você manter o ambiente seco, né? Baixa umidade relativa do ar sob condição de armazenamento, uso de fungicidas ali quando você vai armazenar, ou às vezes algum fungicida fumigante, ou algum, antes de você armazenar, né? Então são três estratégias aí. Basta quando a gente identifica que essa doença é do grupo um, né? Grupo 2, processo interferir a formação de tecidos jovens. Quais são os sintomas e doenças específicas? O sintoma é chamado dumping off, né? Ou tombamento de plantas. E provoca, o dano provocado é redução no stand, né? Se ele coloca tombamento de planta ou da população inicial, melhor dizendo, se ele pode provocar tombamento ali de plantas. Os patógenos aqui são parasitas facultativos, como Fithium, Rhizoctonia, Solane e Phytophthora. Já é interessante observar que aqui são no grupo um e 2, só voltando aqui em termos de patógenos, o grupo um são parasitas facultativos ou acidentais, né? Aqui são parasitas facultativos, no grupo 2, tá? Bom, parasitas acidentais, eles não são, né? Só voltando aqui de novo. Quais são os parasitas acidentais? Risópolis e penicílio. Eles notem que eles normalmente eles não afetam ou atacam. Talvez tenha alguma exceção aí, mas em geral, ou alguma situação muito específica, eles não atacam a planta ou esse órgão aí. No caso, a gente está falando de vai afetar após a colheita, porque quando aquele órgão, aquele fruto ainda está ligado ali à planta, né? Ou seja, antes de amadurecer, ficar de vez e ser colhido, ela, a planta tem seus mecanismos de defesa e o patógeno não consegue, né? Embora, claro, a nível pode haver ferimentos, grão de areia, microferimento, mas a planta também tem seu mecanismo de defesa porque aquele fruto está ligado àquela planta, né? Então, assim, são esses parasitas acidentais, eles raramente eles conseguem, eles não são muito adaptados, vamos dizer assim, é o que a gente chamaria de habilidade patogênica, habilidade mais especificamente de invadir uma planta numa situação, numa planta viva, ou num órgão, ou numa situação que essa planta aciona seus mecanismos de defesa. Claro que ele pode invadir um determinado órgão, por exemplo, a fruta, né? Mas isso quando você colhe, né? Então ele deixa de ser fazer parte da planta e, portanto, deixa de ter o benefício do sistema de defesa da planta como um todo, vamos dizer assim, tá? Então, nesse grupo 2 aí, então, parasitas acidentais, eles têm uma altíssima habilidade saprofítica, né? O que seria essa habilidade saprofítica?
se utilizar de várias matérias orgânicas de qualquer natureza. Então, isso é comum em palhada, né? Em matéria, qualquer fonte de matéria orgânica. Certamente eles são bastante competitivos em termos de competição mesmo, de colonização ali dentro do nicho que eles convivem, né? O nicho ecológico. E, então, ou seja, tem pouca adaptação, né? Ou que tem menos adaptação a invadir a uma planta viva, né? Eles não coevoluíram, vamos dizer assim, como patógenos. E aí, só para a gente, se a gente pensar numa escala de evolução patogênica, a gente tem aqui esses parasitas acidentais que eles praticamente eles só invadem a planta nessa situação quando a parte da planta que ele invade já não está mais ligado, certamente não vai ter mecanismos de defesa aptos ali o suficiente, né? E por outro lado, vocês têm os biotróficos, que eles têm uma, vamos dizer assim, uma coevolução, uma história evolutiva com as plantas de invasão e parasitismo bastante, uma história longa, vamos dizer assim, né? E aí você tem os intermediários aí, que tem uma mescla, né, de capacidade e habilidade saprofítica e parasítica, né? É, tá, então vamos lá. A gente está no grupo 2. A gente tem os parasitas facultativos, que já é aquele grupo intermediário. Eles já conseguem invadir a planta, né? É, a planta funcional, né? Viva, não parte da planta, tá? Que são aí Phytium, Exoctonia solane, Phytophthora. Então ele é meio parasita, meio saprófita, mas mais para saprófita do que para parasita, né? Lembrando, vamos pensar aqui nesse situação como habilidade saprofítica, que eu estou chamando nesse momento, essa capacidade de invasão, né? Então, esses eles têm baixa capacidade de invasão, mas eles podem invadir a planta. E quando é que a planta poderia ser esse caso? Normalmente é na situação, justamente nessa fase inicial aí de germinação. A planta não está com todos os seus mecanismos de defesa da mesma forma que um bebê. Então, eles não têm uma alta habilidade parasítica de invasão, mas se a planta está vulnerável, né, nessa primeira fase, principalmente associado aí à prática de manejo, você coloca a semente muito funda, né? Você tem semente de baixo vigor, então é uma situação que você pode ter um ataque mais severo aí desses parasitas facultativos. Então, são normalmente patógenos de solo, habitantes natural do solo, tá? O controle, né? Tratamento do solo, eles falam que o tratamento do solo é o tratamento limitado, né? Não na maneira geral, mas ali no suco de plantio. Tratamento das sementes também. O uso de sementes sadias e práticas culturais, como o plantio em áreas que não está sujeito, por exemplo, a encharcamento. Depende da cultura, né? Se for uma cultura que não tolera encharcamento, claro. Profundidade adequada de plantio, né? O grupo 3, o processo é a absorção de água e nutrientes. Quem é que absorve água e nutrientes? São as raízes. Então, é alguma coisa que vai afetar ali o órgão raiz. Quais são os sintomas? O podridão de raiz e do colo, né? Que a gente chama também, o nome dos sintomas são o nome da doença, vamos dizer assim também. Se refere da mesma forma a sintoma e doença. Quais são os patógenos? Aqui são parasitas facultativos, continua, né? Você vê que o parasitas acidentais foi só no primeiro grupo ali. Aqui a gente já tem outros mais comuns, né? Fusariums, Sclerotium rufus, Tchelaviopsis basícula. Esse Fusarium solane causa muita realmente podridão de raiz em soja, em milho, em várias culturas. Sclerotium rufus, pode atacar a raiz, mas ele ataca comumente ali o colo da planta até uma certa altura, né? Tchelaviopsis Tchelaviopsis basícula, ele é importante na cana-de-açúcar, né? Quando você planta ali o tolete, né? Então, ele reduz ali aquela brotação inicial.
Então, nessa fase ali, é uma fase que a plantinha, né, está vulnerável, é a fase de, no caso, não germinação, mas brotação ali, daquele, daquela parte ali de propagação. O controle, tratamento do solo, né? É importante você ver nessa escala, comparar com o grupo anterior, né? Aqui também, ó, a gente falou em controle do solo, no grupo anterior, como medida de controle. A gente tinha os mesmos grupos, né? Parasitas facultativos. Se eu só voltar lá aqui, então, grupo 2 parasitas facultativos. Controle, repetiu alguma coisa, né? Aqui, né? Grupo 3 parasita facultativo, controle também repetiu. Tratamento, então, a gente está indo numa escala evolutiva, vamos falar assim. Rotação de culturas cultivares resistentes. Aqui já começa a aparecer cultivares resistentes, preste atenção a isso, né? O grupo 4 o processo interferido é o transporte, né? No grupo anterior era a raiz e agora vamos subir, né? É o transporte, vamos subir ali para o caule, né? E aonde vai ter lá o sistema vascular, né? Então, aqui já são doenças mais especializadas, vamos dizer assim. É um grupo mais específico, né? É, são murchas vasculares com sintoma externo de murcha, né? E sintoma interno também. Se a gente cortar ali o caule, é para verificar escurecimento ali exatamente na região do sistema vascular da planta. Quais são os patógenos? Aqui a gente tem já, não é nem mais grupos, mas mais a nível de espécie mesmo, ou de gênero, né? Aliás, de espécie, né? Você tem aqui três espécies principais. É uma outra aí que, claro, é mais do que essas três, mas não é muito mais do que essas três. É um grupo mais restrito. Fusarium oxysporum, verticillium, alboatrum, esses dois são fungos, né? Fusarium e verticillium. Boa parte dessas murchas aí de leguminosas, né? De ervilha, de solanáceas, como tomate, pimentão, jiló, são aí, podem ser causadas por Fusarium ou verticillium. E Ralstonia solanacearum, que é uma bactéria, né? É, Fusarium e verticillium são fungos, Ralstonia solanacearum é uma bactéria. O controle, tratamento do solo, você vê que até o 4 aqui, você tem tratamento do solo, tá repetindo, né? Deixa eu só voltando aqui. O grupo um controle. Opa. Não, o grupo 2 o controle e tratamento do solo. No grupo 3 controle e tratamento do solo. Grupo 4 controle e tratamento do solo. Você vê, você tem uma continuidade aqui, tratamento do solo. Isso significa o quê? Que a gente pode raciocinar. São patógenos que a fonte de inóculo ali é o solo, né? Quer dizer, na verdade, a maioria tá, mas não é que a fonte de inóculo é o solo, porque o solo é um local, inclusive, que esses patógenos se multiplicam, né? É uma fonte de inóculo, porque o solo pode abrigar determinadas estruturas. Na verdade, quase todas são armazenadas no solo, né? Mesmo um nematóide, né? Que é um biotrófico, ele pode ficar no solo, mas o solo, eu falo solo como um elemento que é aquele fungo que faz parte do ciclo daquele fungo, que ele se multiplica naquela palhada do solo, né? Não é que ele permanecer no solo, mas o solo é um ambiente de colonização, né? Porque tu vai ter matéria orgânica morta, então é um ambiente, inclusive, que se multiplica. É diferente de patógenos que podem você ter o solo como fonte de inóculo, mas ele está numa forma passiva, por exemplo, ovos de nematóide, né? O cisto de nematóide. O solo pode ser uma fonte de inóculo, mas o cisto não se multiplica dentro do solo, se utilizando matéria orgânica, só se multiplica em planta viva, tá? Então, os três primeiros aí, a gente está fazendo tratamento do solo, né? Para patógenos em que o solo
propicia a multiplicação do patógeno. E é claro que esse tratamento do solo é um tratamento localizado, pelo menos se a gente pensar numa escala maior, né, para grandes áreas. O tratamento do solo pode ser o tratamento total mesmo, mas aí no caso de hortaliças, em pequenas áreas, né? Você pode colocar, usar o em vaso, por exemplo, né? Culturas que você faz em vaso, em casa de vegetação, orquídea, algum material, você pode tratar todo o solo, né? Pode autoclavar, inclusive o solo, ou fazer tratamento com inseticidas ou biocidas, né? Como a gente tem o brometo de metilha, que é um gás. Então, você pode processar esse solo todo, coloca o gás lá e faz o tratamento químico. Ou tratamento físico, né? No caso da autoclavar, é o tratamento térmico com água quente, né? Ou solarização, por exemplo, você pega o solo, coloca, distribui numa determinada uma lona plástica, que maneira que haja uma incidência solar e mate aí essas estruturas desses patógenos. Então, o grupo 4 aqui já é um grupo mais específico, né? O controle e tratamento do solo, rotação de culturas, cultivares resistentes e controle de nematóides. Aí, no caso de nematóides, porque o nematóide, ele invade a planta pela raiz, né? Ele já é um animal, né? E ele vai deixar ferimento. Então, aqui, se for em áreas que tem nematóides fitopatogênicos, né? Pode ser um fator agravante aí para que o fungo penetre, né? Fusarem o verticílio ou a bactéria e cause prejuízos maiores. Então, né, das recomendações, controle de nematóides, caso haja, né? Nematóides fitopatogênicos no local. O grupo 5, processo interferido, é a fotossíntese. E aqui a gente tem as doenças que a gente chama recebem várias denominações de acordo com características específicas dessas manchas, né? Mas, de maneira geral, os tipos de doenças e sintomas são manchas e crestamentos, são doenças chamadas míldios, oídios, ferrugens e carvões. Opa, não, ferrugens, melhor dizer. Tá, tá, então, todas essas doenças desses. Então, aqui já, na verdade, é uma variedade muito grande aqui de doenças, né? Tanto é que a gente tem já uma subdivisão no tipo de sintoma, né? Você tem aqui fungo, bactéria, vírus, desculpa, vírus não, né? Mas fungos e bactérias. Mas tem muitos fungos fitopatogênicos, muitas bactérias. Então, é um grupo relativamente grande, né? Com características em comum que causa lesão, e morte ali, naquele tecido, naquele ponto específico, naquela área específica, né? Então, quem provoca manchas e crescimento? Nesse caso aqui, são principalmente esses parasitas facultativos aí, como qual espécies principais, né? Não é só esses aqui, claro, mas é uma infinidade aí. Aqui a gente está só colocando alguns: Alternaria, Cercospora, Coletótricos globosporioides e Xantomonas spp. Coletótricos globosporioides é o fungo que causa as doenças chamadas antracnose. E essa espécie globosporioides, ela afeta principalmente frutas, né? Algumas frutas, né? Como abacate, mamão. Xantomonas spp são várias espécies aí dentro de umas, são espécies de bactérias. Os míldios são doenças causadas por um grupo mais específico aqui, né? Por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui de o míldio da videira, né? Causado pelo fungo Plasmopora vitícola. É claro que tem mais, não é só também. É um grupo aqui dos que a gente chama de homiceto, de fungos, que causam míldios, né? Você tem míldios não é só em videira também, né? Você tem um míldio da soja mesmo, né? Em várias culturas aí. Cucurbitáceas, né? A gente tem os oídeos, que são parasitas obrigatórios também. Bom, pessoal, tá, bom, ferrugens, parasitas obrigatórios. Você vê que nesse primeiro, nesse grupão agora que afeta aqui a fotossíntese,
já começa a aparecer os parasitas obrigatórios, tá? Até agora a gente estava falando em parasitas acidentais, parasitas facultativos, tá? Aqui já no grupo 5 a gente, então já no grupo 5 e lá no 6 a gente vai aparecer os parasitas obrigatórios, que eu falei, que eu mencionei, que eles têm uma habilidade parasítica, né? Superior, em termos de capacidade de invadir, se estabelecer, na planta, né? Então, aqui é o top, vamos dizer assim, de evolução, né? A escala 5, né? Ou nível 5 e 6, né? Aonde se localiza aí esses parasitas obrigatórios. Então, claramente, a gente viu uma evolução em termos, a gente pensa em habilidade parasítica, né? É claro que quando eu falo isso, às vezes você pode remeter com maior dano ou menor dano. Não é bem ainda assim, né? O dano maior a nível de cultura, às vezes, não depende só de ele afetar diretamente ali aquele tecido ou aquela planta, mas ele fazer isso numa escala maior, passar para outra planta e numa escala populacional, melhor dizendo, né? O impacto de uma doença maior ou maior não é necessariamente pela capacidade de matar a planta, mas ele, além dessa capacidade, se ele conseguir passar para as outras plantas, né? Com muita eficiência durante o ciclo da cultura, né? Maior a severidade. É claro que isso há uma certa, vamos dizer assim, são características, de certa forma, incompatíveis, né? E a gente observa isso não só em doenças de planta, mas de animais também, ou em doenças humanas, quanto vai aumentando, né? A, quanto maior a gravidade em termos de matar a planta, menos capacidade em passar de uma planta para outra, em disseminar rapidamente durante o ciclo daquela cultura, tá? Isso é interessante também a gente observar, tá? Ainda bem, né? Se eles caminhassem, fossem paralelos, né? Quanto maior a habilidade de matar a planta, mais ele se dissemina com facilidade, seria uma calamidade, né? Mas é justamente o inverso, né? Quanto menos a chance de matar, mais ele compensa isso com passar para outras plantas com mais facilidade. Tá bom? Então, a gente tem esses subtipos aqui, né? Vamos falar então da parte de controle aqui no grupo 5 como um todo aí, nesse grupo. A gente tem cultivares resistentes e o controle químico, né? De grande parte. A rotação de culturas, eu estou alertando aqui, a rotação de culturas ele não é tão eficiente para que reduzir o inóculo de patógenos biotróficos, como as ferrugens. Não quer dizer que não se deva usar, mas não se a gente pensar especificamente nessa característica de redução de inóculo, tá? Você pode fazer porque mas se você já melhora o combate de outros patógenos, ou parasitas facultativos, vamos dizer assim, as medidas de controle são contra o sistema. Você não pode pensar numa doença específica, né? Então, você tem um arranque mais rápido da planta, você tem uma série de características. A rotação de cultura não é só quando se recomenda, mas o efeito não é unicamente reduzir o inóculo, mas outras características. Melhora a colonização por ter uma microflora diversificada, portanto, menor chance de alguns patógenos invadirem. Então, no contexto das doenças, ele é favorável, porque se menos patógenos de solo invadem, né, a planta vai ter assim, mais recursos para se defender, vamos dizer assim, dos biotróficos, em que essa medida não teria um impacto direto sobre o propágulo, né? Outras medidas de controle cultural que visam reduzir o inóculo inicial, né? O grupo 6, né? Dentro desse grupo 6 também a gente tem subtipos, né? O processo interferido é a utilização dos nutrientes elaborados,
A gente tem carvões, galhas, viroses e os amarelos. Esses amarelos, na verdade, antigamente eram classificados, né, como vírus, né? Mas é uma espécie, na verdade, não são vírus, são bactérias que têm essa sintomatologia, que provocam essa sintomatologia. Bom, os carvões, a gente tem aqui alguns exemplos, são parasitas obrigatórios também. A gente tem o carvão Estilago citaminha, carvão da cana-de-açúcar, Estilago maídes do milho, né? E Entiloma spp, que é uma, um carvão de uma fruteira. Se não estou enganado, é o marmelo, ou a pera, ou alguma. Para controle, cultivares resistentes, rotação de cultura, tratamento de sementes e medidas para reduzir o inóculo inicial. As medidas para reduzir o inóculo inicial pode ser, por exemplo, enterrar, né, a cultura, no caso de você reverter o plantio direto, né? É, a própria rotação de cultura, numa escala de tempo, né? Você está fazendo para alguns patógenos, propiciando que ele diminua, né? Principalmente aqueles patógenos que não têm tanta habilidade saprofítica. Você vai provocar, provocando uma queda, né, na população dessas espécies. Então, o outro subgrupo são as galhas, né? Que são esses Plasmópora brassica, Agrobacterium tumefaciens, Meloidogene, né? Que são Plasmópora brassica das brássicas, né? A couve, repolho, a rabanete, né? São fungos, tá? Que provoca essa sintomatologia de galha aí na raiz. Agrobactéria é uma bactéria, provoca galhas em raízes, e Meloidogene é um nematóide, né? Nematóide de galhas. São várias espécies, né, que podem afetar as plantas, tá? Então, todos eles são parasitas obrigatórios, né? No caso aqui, desculpe, o Meloidogene, nematóide é parasita obrigatório, Agrobacterium tumefaciens e o Plasmópora não. Controle das galhas cultivares resistentes, rotação de cultura, tratamento do solo, medida para reduzir o controle inicial, do inóculo inicial, e controle biológico. Mas o controle biológico dessa galha aqui é um controle, é até um produto, a galha não é para todas as galhas, mas para a galha de Agrobacterium tumefaciens, tá? As viroses, não, o grupo é um grupo, quer dizer, em termos de grupo é só um, né? Mas existem centenas ou milhares de espécies de vírus que são fitopatogênicos, tá? São parasitas obrigatórios, são intracelulares, tá? E aqui a gente dois exemplos de fungos que TMV, né? E o CMV, o vírus mosaico do pepino e vírus do mosaico do fungo, tá? Como eu falei, são muitas as espécies aí de viroses, né? De vírus. Controle de cultivares resistentes, controle do vetor, né? Bom, se ele é um patógeno intracelular, para ele passar alcançar outras plantas e alcançar a significância epidemiológica, né, precisaria de um certo vetor, tá? É claro que em pequena escala basta o tratos culturais, como desbrota, em caso de hortaliças, né, faz com que não precise de vetor alguma dessas viroses, né? É, eliminação de hospedeiras alternativas, que poderiam ser fonte ali de inóculo, de multiplicação do inóculo, fonte hospedeira. Então, teria que ser plantas vivas, né? Pode permanecer ali no sistema, na ausência da cultura econômica principal. Se tem os amarelos, que eu já mencionei, que antigamente eram diagnosticados, vamos dizer assim, como vírus, mas que depois se descobriu que o verdadeiro agente causal são fitoplasma, que a gente chama de fitoplasma, né? Que dentro desse grupo, uma espécie é o Spiroplasma citrem. É uma espécie de bactéria, mas que ela não tem parede celular.
são parasitas obrigados, né? Desse grupo aí dos amarelos, tá? A gente tem como controle cultivares resistentes, controle do inseto vetor, ele precisa, então, de passar de uma planta para outra de vetores, eliminação de hospedeiras alternativas e o uso da tetraciclina como medida de controle curativo, vamos dizer assim, né? É claro que apesar de tecnicamente viável, né? Você tem que pensar na economicidade. É claro que ele não é viável para commodities de baixo valor agregado, mas provavelmente para orquídea, né? Ou alguma outra planta de alto valor agregado, ela é, além de técnica, economicamente recomendável, dizer assim. E aqui, só para a gente reforçar, eu já tinha ressaltado algumas tendências, né? Eu já falei que tinha no grupo um, em termos de nível de parasitismo, a gente só teve parasitas obrigatórios no grupo 5 e 6, tá? A gente pode, se a gente voltar aqui, a gente nota que, por exemplo, o controle com resistência genética só apareceu lá no grupo 4, né, que começou. Quer dizer, os três primeiros, um, dois, três, não, geralmente não se tem controle através da resistência genética. Quando a gente fala isso de maneira geral, é claro que você pode achar aí, mas não é tão comum, tá? Então, a partir do grupo 4 e 5, que é mais comum você ver resistência genética. E aqui, algumas dessas linhas, só nesse último slide, eles estão representados aqui, ó, só para vocês. Você tem o grupo um aqui e o grupo 6. Como eu já tinha mencionado antes, você está evoluindo aqui para baixo. O que que é evoluindo? Esses grupos 5 e 6, como eu já mencionei, são já começa a aparecer os patógenos que a gente chama de parasitas obrigatórios ou biotróficos, que então a gente está considerando como top, né? De evolução no parasitismo, ou seja, capacidade de invadir a planta viva, aquela planta que se defende, que se arma, que se tem, tá certo? Então, a habilidade dela é transpor, né? Subverter os mecanismos. Então, na verdade, isso é sempre uma guerra, né? Por isso é que esses mais evoluídos, por exemplo, significa que ao longo da história evolutiva, ou da evolução dessa guerra, vamos dizer assim, da planta com o parasita, esses aqui é o que conseguiram subverter de maneira né, a planta criava um mecanismo, sofria alteração genética para, às vezes, acidentalmente colocava uma barreira para penetração, e o fungo vinha e fazia outra, fazia, não é maneira de falar, mas acontecia outra mutação que subvertia aquela resistência da planta. E assim, então, foram galgando ao longo da história evolutiva, então, são fungos e bactérias que têm uma longa história evolutiva de ataque e, vamos constituir um sistema, né? Que a gente pode dizer, pensar como um patossistema, tá? Então, são menos, quanto mais aqui, quer dizer, na verdade, os biotróficos, os parásitos obrigados, eles não têm praticamente habilidade saprofítica, ou seja, eles podem permanecer num ambiente, num solo, numa coisa, mas como estrutura passiva, como estrutura de resistência, não se multiplicando ativamente, tá? Bom, especificidade também, ah, que é quanto mais evoluídos, são mais específicos. O que que é essa especificidade, por exemplo? Número de hospedeiras, né? É, então, de maneira geral, isso não é tão válido para vírus, mas para fungos, né? Quanto mais específico, né? Mais evoluído também. Então, a evolução do parasita e especificidade são características que caminham paralelas, que a gente chama, né? No mesmo sentido, né? Se vai aumentando a evolução do parasitismo, vai aumentando a especificidade. É claro que a gente tem que olhar isso em termos, né, pessoal? Não estou dizendo que esses aqui só tem uma hospedeira e outros, né? É um pensamento grupal, estatístico, vamos dizer assim, né? E a característica contrária, né? Ou inversamente proporcional é a agressividade. Então, nos primeiros, você tem mais.
patógeno mais agressivo. O que que é agressividade? É a capacidade de matar rapidamente aquele, não a planta, mas aquele tecido ali invadido, né? E muitas vezes, primeiro matar o tecido para depois invadir, né? E se alimentar daquela matéria orgânica, quer dizer, é da planta viva, matando da planta viva, uma parte ali da planta que seria matéria orgânica morta, né? Então, para que que serve essa linha de tendência? Nota que, por exemplo, eu falei que resistência genética, ela vai aparecer do grupo 4 para cá, né? E onde vai aumentando também a especificidade, né? Para cá, você são plantas, são patógenos, vou dizer, que são menos específicas. Atacam quase todas as plantas, desde que, evidentemente, é numa situação de vulnerabilidade. E eu acho que dá para a gente entender que é mais difícil, né? Resistência genética para aqueles patógenos que têm. Bom, se a gente entende que eles têm esses grupos um, 2 e 3 têm muitas hospedeiras, também eu acho que dá para a gente entender como eles podem atacar, vamos dizer assim, plantas mais vulneráveis, mas ele que tem infinitos mecanismos de, vamos dizer assim, modos de ação, né? Ou enzima. Então, eu falo modo de ação, na verdade, não é modo de ação. Ele tem quantidade, um arsenal enzimático, né? Mais diferenciado, que consegue em fazer com sucesso, às vezes, né? Não os parasitas acidentais, mas invadir, tá? Assim, de qualquer maneira, a gente percebe, é um fato, né? Que a resistência genética, a partir do grupo 4, né? Ele é mais comum, tá certo? Bom, então é isso aí. A gente conclui, então, esse tópico aí, a aula de número tópico 5, não é isso? Isso, é a aula T5, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.